Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e hoje o programa tem o privilégio de receber Monsenhor Raimundo Posidônio da Mata, que foi nomeado bispo coadjutor da Diocese de Bragança, e o programa de hoje é mesmo esse o tema, nomeação episcopal do Monsenhor Cid. E para nós é um privilégio, porque o Monsenhor Cid é muito querido de todos nós. Eu até, antes do programa, estava dizendo para ele, como é que a gente vai fazer o programa de hoje? O senhor sempre veio aqui no Janela Aberta falar dos outros, falar do Sírio, falar sobre a igreja. Hoje você vem falar de você. Então aqui agradeço a presença do Monsenhor Cid. Agora a gente está falando do Monsenhor Cid. Depois a gente, não sei, Dom Cid, não sei como é que a gente vai chamá-lo. Boa noite, Monsenhor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns, pela nomeação. A gente está muito feliz, a igreja toda está feliz. Seja bem-vindo ao Janela Aberta de hoje. Obrigado, Diácono Theo. Obrigado à Fundação Nazaré por essa oportunidade. E, assim, expressar também, aproveitar, para expressar minha profunda gratidão a todo o povo de Belém, que a gente conversa, parece uma brincadeira, o pessoal diz sempre já esperava por isso, Eu nunca esperei, mas eu me coloco assim como a serviço da igreja, sempre me coloquei, Então, não poderia dizer não nesse momento, que a igreja precisa do meu serviço. Então, estou aí à disposição, da igreja, de modo particular na Diocese, de Bragança, mas, ao mesmo tempo, prestando o meu serviço a toda a igreja da Amazônia, como eu sempre fiz. Muito bem. Justamente a primeira pergunta é essa: como é que foi para o senhor receber uma notícia? Porque o senhor quis sempre ser sacerdote, daqui a pouco a gente vai falar sobre a história de vida do Monsenhor, mas assim, como é que é para um sacerdote receber essa notícia que vai ser bispo? Porque se preparar para ser sacerdote é um desejo, mas ser bispo é essa missão, que é assumir, não é todo dia que se recebe uma notícia. Como é que foi para o senhor isso? Bom, é sempre uma surpresa, Acho que não se pode negar de dizer isso, que foi uma surpresa. As outras pessoas já diziam, eu já sabia, então todo mundo sabia, menos eu, que iria ser bispo. Mas realmente é uma surpresa, porque o processo de escolha de um padre para ser bispo é uma coisa que corre em segredo, É toda uma pesquisa, um levantamento da vida do sacerdote, feita por outras pessoas, Normalmente, às vezes, é o bispo da diocese que indica, ou alguém indica, E aí se manda o nome para a nunciatura, e a nunciatura faz um levantamento rigoroso, da vida da pessoa. Então, as pessoas que são favoráveis respondem, colocando respondendo aquelas perguntas que fazem a respeito da moral, da relação com as pessoas, do trabalho na igreja, a questão doutrinária e assim por diante, Então, quem é a favor, ou quem não sabe, quem não encontra nada, responde afirmativamente. Aqui e acolá aparece, às vezes, um senão, que é visto por alguém, e isso, evidentemente, de uma certa forma, bloqueia todo o processo, Às vezes a pessoa diz, demorou demais, já estava no tempo. Olha, para mim é o tempo de Deus, Acho que não tem essa história de pensar que tem um tempo para ser, para ser bispo, tem um tempo para servir a igreja. Acho que o serviço da gente é o serviço que Deus nos coloca, para realizar, E é o tempo de Deus, eu creio muito nisso, Porque houve bispos que foram nomeados, digamos, não sei, com 33 anos, antigamente era um bispo muito novo, Outros com 40, outros 50. A minha idade pode ser dizer, mas já está bem, de idade avançada. De novo aquela história, Senão os papas não seriam papas, Senão os papas nunca seriam papas, e assim por diante. Então, eu estou aí. E foi assim, o núncio, agendou uma videoconferência comigo, porque agora ele procede dessa forma, Assim. E assim, como a gente diz na lata, me disse lá, olha, o Santo Padre está precisando dos seus serviços, Ele nomeou bispo coadjutor de Bragança, dessa forma. Aí você imagina lá,
Se eu não tivesse sentado, acho que eu teria caído lá e comecei a suar também, né? É uma reação, eu acho que natural, né? Natural, claro. Da gente. E eu até falei para ele, olha, eu estou suando aqui, não é porque Belém está 33 graus, não, é porque a coisa me pegou assim muito, né? Um impacto bem forte. E ele conversou, foi mais ou menos meia hora de conversa, uma coisa muito interessante, né? Muito paternal dele, né? Expressando essa vontade do Papa. Uma hora ele disse assim, eu acho que o Papa já até lhe conhece, né? Eu digo, mas como? Malmente eu cumprimentei lá, tem uma foto com ele lá durante o sínodo, né? Mas ele tinha a impressão que o Papa já conhecia o meu pedigree, né? Uhum. E por 2 vezes ele falou isso. Eu disse assim, olha, aí ele disse uma coisa assim, né? É obediência, né? Você sabe que a obediência ao bispo, ao Papa, é uma coisa que, né, faz parte da nossa vida, isso já aconteceu comigo, etc., né? Eu disse assim, olha, mas eu tenho... Não, você tem liberdade. Eu, né, fiquei assim, eu tenho que pensar um pouquinho. Não, você tem que ter a liberdade para dizer não também, né? Eu pedi uma noite para refletir, eu ainda ia celebrar 2 missas, né? E olha, durante as missas eu vou colocar, né, ele disse assim, não é uma proposta, né? Não é uma proposta do Papa. É uma coisa já quase definitiva, né? É realmente um chamado que o Papa está lhe fazendo. Então eu disse, olha, eu vou pensar, né? Passei a noite quase em claro praticamente, né? Porque passa 1000 coisas na cabeça da gente, né? Mas assim, na tranquilidade, né, daquilo que eu sempre, digamos, coloquei diante dos grandes desafios, né? Eu sou muito tranquilo diante das coisas. As pessoas acham que eu sou meio frio às vezes, né? Mas é porque é o meu jeito de lidar, né? Às vezes com questões assim muito fortes, né? E então passei a noite um pouco em claro, acordava, dormia, rezava bastante, né? E lá pelo meio da noite, assim, né, veio então essa vontade de dizer, eu vou servir a igreja, né? Não é uma questão minha, de eu ser bispo, querer ser bispo, mas é uma questão de servir mesmo, né? A essa missão que a igreja me dá, né? Pode ser para qualquer lugar, eu iria, né? E ainda bem que foi aqui para perto, né, dentro da realidade amazônica, que é uma realidade que, de certa forma, a gente lida, né, em alguns aspectos. E no dia seguinte, ele marcou a hora, lá 10 horas da manhã, isso foi dia 2, né, quarta-feira de cinza, dia 3, então, ele me pediu para responder, marcou a hora, então eu disse, olha, eu me coloquei diante de Deus. A primeira pergunta que ele fez, né, você conseguiu dormir essa noite? Eu digo, excelência, quase não, né? Só está vendo aqui que meus olhos estão ainda quase pregando, né? Aí ele deu uma risada, mas é assim mesmo, né? É uma graça assim muito mesmo, grande, né? Uma graça muito grande. E aí eu respondi, né? Agradeci ao Papa e me coloquei à disposição. Aí foi mais meia hora de umas questões interessantes, né? Que ele colocava lá. Inclusive eu escrevi, o que ele escreveu eu ia anotando, né? Porque às vezes eu esqueço, assim, uma conversa muito emotiva, às vezes eu esqueço, né? Mas eu escrevi, inclusive no dia da apresentação aqui na TV Nazaré, né? na coletiva, quando foi declarada, né, a nomeação, então eu mostrei isso, né? Que foram 2 coisas que me tocaram muito. E eu posso pegar aqui, porque pode. Acho que é interessante de dizer, de mostrar. O povo sempre pergunta essas curiosidades, às vezes, pergunta para a gente aqui da foi TV, isso, como é que é, Diácono? Como foi essa história, mas era assim, na verdade, eu respondi, ele dizia assim, é preciso que a liberdade que você tenha, ela seja feita dentro de um horizonte, de uma perspectiva do reino de Deus, né? da mensagem de Cristo, é Cristo que lhe dá essa liberdade, né? Foi São Paulo que falou isso, é para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Não é uma liberdade humana, digamos, simplesmente humana, né? Embora isso tenha um peso na vida da gente, mas é uma realidade verdadeiramente de sentir que Deus está lhe chamando e você responde, né? A partir dessa liberdade que Ele lhe dá, né? Então, eu respondi, agradeci, né? Dessa forma, e ele dizia uma coisa assim, olha, creia nisso e firmemente nisso, que para nós, essa é uma realidade que não é isolada, não é separada da eclesialidade, da igreja, né? É uma realidade muito forte de comunhão. Então você não está sozinho, tem
milhares de pessoas que rezam por nós e vão rezar por você, né? E eu acredito firmemente nisso, né? Acho que durante toda a minha vida tem sempre gente que diz assim, eu estou rezando por você, pela sua missão, né, dia e noite. A gente sabe que ser padre hoje em dia não é tão fácil, então as irmãs, minhas amigas, elas, né, estão lá. Tem uma que diz assim, eu coloco você lá naquela patena né? Ai, que bonito. Na patena dentro da hóstia, né, junto com a hóstia. Ela sempre dizia isso, a irmã. E eu acredito que é isso que sustenta a gente, né? Claro. Porque, Theo, você é pai de família, diácono, etc., tem sua profissão, né? Você faz inúmeras coisas. Se você não tem um aparato, um amparo que transborde, né, essa realidade humana, você tem um dia que... né? Que desaba, né? Que desaba, Com né? certeza. Você pode falhar dentro de casa, pode falhar na profissão, pode falhar no diaconato, porque, né, as coisas são muito exigentes, né? Para todos nós. Então, precisa desse amparo. E às vezes só a nossa oração não é suficiente. Então precisa a oração da igreja. Ele falou isso muito bem. Isso foi até o Papa Bento XVI que falou isso, né? Nos sustenta a oração dos fiéis, de toda a igreja. Claro, que bom. Tá certo. E assim, no dia 16 o senhor foi feita a publicação, né? A divulgação, na verdade, né? Então, muita gente, né, pensou que fosse naquele dia, mas o senhor já sabia, né? No dia já antes sabia. disso. E assim, o Monsenhor, assim, é paraense, né? Que muita gente pergunta, conta um pouco da história dele, né? O senhor foi nascido onde? Nasceu, cresceu onde, Monsenhor? Então, eu nasci em Coraci, né? Coraci, todo mundo sabe, é um distrito aqui de Belém, e no dia 31 de março de 1954, né? Então, por aí você já pode calcular a minha idade, né? Nasci na beira do rio, né? Na beira da Baía do Guajará. Isso influenciou muito a minha vida, né? Eu sou neto de pescadores, né? Meus tios, meu avô eram pescadores, minha mãe vem essa família vem da região do Salgado, como a gente chama, né? Minha mãe descende dessa realidade, e sou neto, por outro lado, de cearenses, né? Meus avós paternos vieram do Nordeste, né? E acho que é por isso que eu gosto de muita coisa do Nordeste, né? Mistura o peixe com as coisas, né? E meu avô trabalhava no matadouro, né? Um homem da carne, digamos, né? Eu tenho essa realidade muito forte na minha origem, né? Na minha ancestralidade, digamos. E por isso, inclusive, isso definiu também a minha escolha, a escolha do meu brasão e a escolha do símbolo que eu pedi para colocar no meu bastão lá, né? No báculo, né? Tem lá um peixe. Porque é interessante isso, né? Eu sempre me considerei um pouco nessa linha de ser um pescador, né? Daquele primeiro chamado que Jesus fez, né, para ser pescador de homens, eu me coloco um pouco nessa linha, né, de uma realidade que está muito presente na minha vida. Então eu nasci ali, desenvolvi minha vida ali, meus pais sempre foram muito, dentro do contexto da igreja da época, foram muito religiosos, né? A gente ia para a missa todo domingo, 5 horas da manhã, né? Imagine acordar para ir para a missa 5 horas da manhã, que hora a gente não tinha que acordar, né? Você tinha irmãos? Somos 7 irmãos, 7 irmãos, né? E mais 2 de criação, que se criaram junto conosco desde criança, né? Então a gente ia, aquela fieira de moleque, andando para a igreja, né? E vendo meus pais ali, né, participarem da vida da igreja. Às vezes eu encontrava na igreja os meus avós, né? Que estavam lá já, vindo de longe também a pé, naquela igreja matriz de Coraci, né? De madrugada, um frio danado. E aquilo foi amalgamando, né, na minha vida. Depois eu, assim, 10 anos, 9, 10 anos, eu comecei a estudar o catecismo, né, para a primeira comunhão. Com 10 anos eu fiz a primeira comunhão. Dali já entrei nos coroinhas lá, né, servidor do altar de Coraci, e fui embora, né. Depois, aos 13 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos, eu entrei num clube vocacional que tinha na paróquia, muito bom, né? E é interessante que quase toda paróquia em Belém tinha isso, né? Geralmente tinha um adulto, uma religiosa, às vezes o próprio padre que motivava as vocações. E eu entrei nesse grupo, que era uma irmã, uma freira do Colégio de Lourdes, que tomava conta. E assim,
nós começamos a ter contato com o seminário, né? Fizemos os chamados encontros vocacionais, né? Se não me engano, era uma vez por semestre, né? A gente ia lá no seminário, passava o dia todo lá, né? E isso foi, acho que, né, se refletindo na minha vida. Fazendo nascer a sua vocação. Conversando com os padres lá, né? Um belo dia chegou uma carta na minha casa, né? E dizendo que eu tinha sido escolhido, dentre tantos outros, para entrar no seminário, né? Essa foi a primeira, digamos assim, opção, né, que eu fiz na minha vida por ser padre, porque quando a minha mãe recebeu, né, ela mandou me chamar, eu estava ajudando meu pai numa construção lá de perto de casa. Naquele tempo meu pai trabalhava assim, fazendo bico, né? Então eu ia ajudá-lo a fazer, serrar, colocar telha nas coisas, eu fazia isso com ele. Porque ele não tinha ajudante. Aí ela chorou minha mãe. Aí vamos esperar teu pai, né? O teu pai é que vai decidir. Quando meu pai chegou à tardinha, né? A mamãe falou para ele e ele só fez essa pergunta aqui: é isso que você quer, né? Eu disse: é isso, papai. Imagine um moleque de 12, 13 anos dar uma resposta dessa, né? Eu acho que sem ao menos saber do que significava ser sacerdote, né? Mas foi essa a resposta que eu dei, assim, de pronto, né? E aí veio as providências, a paróquia ajudou, eu entrei no seminário de 13 para 14 anos e estou na igreja até hoje, nunca mais saí. Né? Tá vendo só? Que começou, a gente vai saber um pouco mais dessa história aqui, como é que foi a vida no seminário, e está lá desde cedinho. Eu quero só rapidinho mostrar aqui o brasão dele, a gente vai falar no segundo bloco sobre esse brasão, né, e continuar sabendo um pouco sobre a história ainda do Monsenhor Cid, seminarista. Olha, ele também vai explicar um pouco como é que surgiu a ideia desse brasão, tá bom? Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre a nomeação do Monsenhor Raimundo Posidônio da Mata, que a gente fala Monsenhor Cid, mas a nomeação episcopal do Monsenhor Cid, mas o nome dele é Raimundo Posidônio da Mata, né, que foi nomeado bispo coadjutor da Diocese de Bragança, e a gente está fazendo um programa de homenagem a ele, né? Ele merece homenagem. Muita gente pode perguntar: o que é o bispo coadjutor? Uma pergunta interessante. Essa é uma boa pergunta. Tem duas, digamos, categorias, né? Sim. Além do bispo titular, tem às vezes o bispo auxiliar. É verdade, o bispo auxiliar, bispo coadjutor. E o coadjutor é como se fosse um bispo auxiliar, só que tem um quezinho a mais, que ele tem o direito de sucessão, né? Vamos imaginar que o bispo completa 75 anos, né? Ele renuncia, então automaticamente não precisa mais fazer o processo para escolher o bispo, ele já está lá. Né? Ou então o bispo adoece, né, e fica muito tempo fora, renuncia, certo? Ou morre, digamos, né, evidentemente. Então o coadjutor, ele é o auxiliar direto do bispo, né, e toma posse imediatamente após a saída do outro bispo. Qualquer situação, entendi. Sim, sim. Muito bem, e no bloco anterior o Monsenhor Cid estava falando sobre a entrada dele no seminário. Aqui eu tenho uma pequena pesquisa, ele cursou Filosofia e Teologia no IPAR, é isso? Instituto Pastoral Regional, porque naquela o Pio X não existiu, já existiu o Pio X? Já existia, mas era seminário menor. Seminário menor, de 73 a 78. Foi ordenado diácono no dia 7 de junho de 76, novinho, né? 76 já tinha o quê? 22 anos, né? Nesse período exerceu as funções de auxiliar na formação do Seminário São Pio X, e sua ordenação sacerdotal foi em 24 de junho de 78. Já desde 78 já é sacerdote, trabalhando na igreja. Também possui especialização em História da Igreja na América Latina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em História Eclesiástica pela Universidade Gregoriana de Roma, e iniciou o doutorado em História
da igreja. Essa pesquisa, essa preocupação com a história sempre lhe atraiu sobre a questão de história da igreja, pesquisa sobre a vida da igreja, sempre foi a sua paixão? Sempre. Desde que eu comecei a teologia, né, que a gente começa a estudar essas disciplinas um pouco mais específicas, porque no ensino médio a gente não tem isso, né? Quando a gente começa a estudar teologia, então aparece aqui as diversas disciplinas, né, na área bíblica, área teológica, área história e outras coisas mais. E eu sempre fui um pouco nessa direção, me encantei muito desde... Eu tive bons professores lá na história da igreja, o professor Mariano, por exemplo, era um leigo, né, que tinha sido seminarista, ele era professor de história na Federal e colocaram ele para ser professor de história da igreja, um cara muito bom. Depois o padre Savino Mombelli também, né, e a gente se empenhava muito com uma dificuldade muito grande, que era a falta de bibliografia, a falta de livros, né? Imagina 40 e poucos anos atrás, né? As publicações de livro de história da igreja, aliás, e todos os outros níveis também, era uma carência muito grande, né? Às vezes era o professor que vinha e trazia um livro, não sei, italiano e tal, porque português realmente não existia. Existia, aliás, uma obra, que era uma obra, acho que era das Paulinas, né? Das Paulinas, que existia, a gente pegava aquilo ali, era a única maneira. Não tinha internet, não tinha como pesquisar. Não tinha Google, né? Tinha Google, não tinha, né? É verdade. Aí a gente ia para a biblioteca e às vezes ali encontrava alguma coisa. Mas aí depois eu encaminhei. Eu gosto muito de liturgia, né? Então uma outra tendência, digamos, era estudar liturgia. Mas aí, como o padre Gabriel, né, ele foi nessa linha, daí eu preferi ficar na história, né? Aliás, um pouco antes do padre Gabriel. Foi o padre Romeu, né, que foi para a Bíblia. Padre Romeu, é verdade. E a ideia era me mandar para Roma para estudar liturgia, porque eu era o liturgo do seminário, né? Sempre me envolvi com liturgia desde cedo, né? As celebrações, normalmente eram eu e uma equipe que organizávamos, né? E aí eu fui, né, enveredando por esse caminho. Tanto que depois me tornei cerimoniário, né, da arquidiocese durante vários anos. E aí, quando apareceu a oportunidade de estudar, eu preferi a história e fui adiante. Muito bem, então, e hoje ele fala muito sobre a história da Amazônia, aqui, o sino do Monsenhor Cid trabalhou muito eficazmente no sino da Amazônia, estudou muito sobre isso, e aqui também no sino da Arquidiocese de Belém, ele ajudou muito nessa questão, porque gosta muito da história da Amazônia, né? Uma Amazônia ama a Amazônia, né? Como eu fiz a especialização em América Latina e Brasil, né? Então veio essa necessidade de pesquisar em profundidade a história da Amazônia. Tanto que eu fiz parte de uma equipe que elaborou um livro, né, chamado História da Igreja na Amazônia. Eu tenho a impressão que é a única região do Brasil que tem uma história assim, no livro, né? Uma história elaborada no livro. Eu não sei se nas outras regiões tem história do Nordeste, etc. A Amazônia tem, e vem desde os primórdios até a década de 1980, que inclusive foi eu que elaborei esse capítulo, mas trata de diversas questões, sobretudo as questões indígenas, né, e outras coisas mais. Então aí eu aprofundei, né? Tanto que eu tenho alguns escritos, assim, tipo apostilado, né? Fiz uma síntese sobre isso, eu utilizo nas minhas aulas, nos meus cursos, né? E assim, acho que o fato de eu conhecer um pouquinho a história me fez andar por toda a Amazônia. Então, eu conheço todos os estados da Amazônia, do Pará até o Acre. Que bom. Né? Porque havia uma necessidade das pessoas conhecerem um pouco mais a história, não só no nível da formação seminarística, mas também da formação dos leigos, né? E eu aproveitei isso como uma espécie de gancho para aprofundar a questão da religiosidade popular. Porque é impossível, né, inimaginável a gente pensar a igreja na Amazônia, né, sem essa relação muito forte com a religiosidade e o catolicismo popular. Então eu enveredei por esse caminho também e acho que é muito importante, né, a gente trabalhar isso também em nível dos seminários, né, por exemplo. Né? Muito bem, eu quero mostrar aqui, como eu falei, o brasão, né? O brasão. Explica o que é um brasão. Todo bispo tem que ter o seu brasão, é isso? Nosso público de casa entender. Olha que bonito.
O brasão, né, ele faz parte da tradição da igreja, quer dizer, uma tradição que vem da Idade Média, né? E é bom lembrar que isso não vem da tradição das primeiras comunidades. Naquele tempo ninguém tinha isso, mesmo porque não tinha os primeiros apóstolos não tinham relação nenhuma com famílias assim. Família. Então vem da Idade Média o negócio do brasão. O brasão é uma questão medieval, né? E, aliás, nem todos os papas, se você for olhar na história da igreja, nem todos os papas têm brasão. Começa na Idade Média, né? Tem um livrinho interessante de história da igreja, que é a vida dos papas, assim, com os desenhos e tal. Então lá tem muito, muito claro isso, né? Quando os papas começaram a usar o brasão. Por que começaram a usar? Porque muitos desses papas vieram de famílias importantes, sobretudo da Itália, da Alemanha, né? Um pouco menos da França, mas sobretudo os países mais fortes naquela época, né? Eram países da Península Itálica e também da Alemanha. Então eles tinham essa tradição, né? Digamos assim, era uma tradição para destacar, ressaltar a importância da família e criava um símbolo, não sei, aquela flor de lis, né? O leão rampante, o touro não sei das quantas, a águia, né? Ou a pombinha, ou o monte. Se você vai olhar a heráldica dos papas, isso está lá, né? E representa toda uma tradição familiar, de poder também, né? E os papas trouxeram isso para dentro Aí se vulgarizou tanto que até seminarista já tem brasão, né? Sério? O padre tem brasão. Oh, meu Deus, os caras estão pensando lá nos seus brasões. Quer dizer, uma coisa que era exclusiva do episcopado, às vezes da diocese, a diocese geralmente tem o brasão, a prelazia, se faz, né? Se identifica ali a história, né? Do trabalho evangelizador por aquele brasão, como a arquidiocese tem e tal, né? Mas hoje em dia todo mundo tem, né? Então, o senhor pensou nesse brasão, deixa eu mostrar aqui de novo para o senhor. Me colocaram logo essa questão. E o brasão? De Dom Cid. Nunca pensei nisso, nem como padre, nem como seminarista. Aqui tem um chapéu, né? Esse chapéu do meu bispo, isso aí faz parte, né, do episcopado. Geralmente é verde e tem lá do cardeal é diferente, do papa é diferente, né? Então eu disse assim, olha, eu assim, desenhar sei muito pouco, né? Tá. Então eu vou pedir para uma pessoa fazer isso. E eu fui logo com a pessoa que creio me daria, né, de fato, daria uma satisfação especial para mim, que foi o Dom Carlos Verzeletti. Né? Muito bem. Então, é muito meu amigo, ele é um a gente, né, conheço ele já há muito tempo. E você sabe que Dom Carlos, né, tem umas elaborações muito bonitas do ponto de vista artístico. A gente lembra as igrejas aqui em Belém, né? Ele é um artista. Que ele fez e elaborou a catedral, né, a Catedral de Castanhal, que é uma pintura, né, de obra artística, arquitetônica, o cenóbio de Castanhal. E eu digo, eu vou pedir para ele. E ele fez, disse, me dê lá o que você está pensando. Eu fiz um desenhozinho, né, do que eu pensava, e elaborou. Para mim é uma coisa, ele disse, se você quiser modificar alguma coisa, modifica. Eu digo, nada, tá do jeito que está, né? Agora eu tive que elaborar a descrição heráldica, né? Não, o lema é esse que está aí mesmo. Evangelizar é minha missão. Evangelizar é minha missão. Se você olhar atrás, eu fiz uma descrição heráldica, né? Que é necessário até o pessoal entender por que tem essas coisas aí, né? Que é a explicação, né? Mas se você observa assim, de frente, direto, a primeira coisa que salta aos olhos, o que é? Essa cruz, né? É uma cruz, é verdade. É a cruz de Cristo. Cristo é o centro da evangelização, né? Jesus é o centro da igreja, do reino. A cor vermelha é a cor do derramamento de sangue, né? Isso que nós anunciamos, né? São Paulo fala, nós devemos anunciar Cristo crucificado, mais do que qualquer outra coisa. Não é uma racionalidade, não é, né, uma coisa do mundo, é Ele. Então eu coloquei aí no centro, né? E para mostrar também que, em relação à Amazônia, para lembrar aquele célebre lema, né, da Amazônia, Cristo aponta para a Amazônia. Você vê que a cruz ela tem uma leve inclinação, né? Ela não é uniforme, os quatro lados, apontando para a realidade da Amazônia. E esse fundo, digamos ali, né, ele é todo relacionado à Amazônia. Os rios da Amazônia, com suas diversas cores, Rio Amarelo, Rio Negro, Rio Verde, né? Nós temos rio de todo tipo. A canoa que está aí, que é a representação da igreja, a representação dos pescadores, dos ribeirinhos.
do povo que sobe, né, rio abaixo, rio acima. Aí aqui e acolá aparece, lógico, uma interpretação das estradas também, né? Nosso rio é minha rua, como é que já esse rio é minha rua, né? Então já está aí representado, né? E a floresta. Mas se você prestar atenção, tem duas coisas bem sutis nesse desenho, né? É a estrela, né? Sim. Que é a estrela de Belém, ela tem uma cauda, né? Uma representação da estrela de Belém, que ilumina os céus da Amazônia, né? Diante, às vezes, de tantas tempestades, de tanta escuridão, né? Da realidade do mundo, inclusive da Amazônia, com todas essas mazelas, né, que existem. A estrela de Belém, ela nos guia. E eu descobri que no escudo do município de Bragança também tem uma estrela, né? Uma estrela assim, uma estrela de cauda. Então ela representa um pouco Belém e Bragança, e tem lá uma árvorezinha, né, que é o açaizeiro, que eu digo, através dessa árvore, no meio da floresta, nós estamos cantando os hosanas, né? O povo usa palha de açaí no dia de domingo de Ramos, né? E o fruto é o fruto que alimenta, né, o nosso povo, que fortalece, né, que ajuda o nosso povo a caminhar, e é uma expressão muito forte da nossa cultura, da nossa realidade de vida, da nossa existência, né? Muito bem, brasão muito bonito. Olha só, mais uma vez, para você que pegou o programa agora, a explicação do brasão do Monsenhor Cid. Então, também o bispo recebe o báculo. O báculo é igual a todos, ou cada um também tem um báculo diferente? Cada um pensa um pouco, né? E eu pensei assim, de ser um báculo de madeira, né? De madeira da Amazônia, e naquela dobra que tem, né? Para representar o báculo do pastor, eu pedi para colocar um peixe dentro dos rios, e lá em cima o cesto com os pães, né, para representar a Eucaristia também. Então eu, mais uma vez, vou repetir, né, não é que eu não gosto da figura do pastor, pelo amor de Deus, né, mas a figura do pastor, ela é emblemática para o nosso trabalho, porque Jesus é o pastor. Mas eu preferi trazer uma outra realidade do chamamento de Cristo para nós, que é o pescador. Né? Eu, mais do que pastor, digamos, eu sou um pescador, porque eu nasci na beira do rio, né? Nasci de uma certa forma envolvendo com as águas, né? Eu trabalhei numa realidade de ilhas, né? Que é só água, e lá, né? A região de Bragança é banhada por vários rios, os dois mais importantes são o Caeté e o Guamá, né? E eu já disse lá que quando eu chegar lá eu quero fazer o meu batismo, né? Dentro dessas águas do Caeté e do Guamá, né? Porque para dizer do meu mergulho, né, da minha realidade de encarnação, do meu desejo de me encarnar naquela realidade dessa forma, simbolicamente, lógico, né? Muito bem. Estou aqui entrevistando o Monsenhor Raimundo Posidônio da Mata, nomeado bispo coadjutor da Diocese de Bragança. Temos mais um bloco, sai daí, que vai falar quando vai ser, né, a sua ordenação episcopal, que dia vai ser, como vai ser. E vamos falar sobre isso ainda, um pouco mais sobre curiosidade sobre a vida do Monsenhor Cid. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando da nomeação do Monsenhor Raimundo Posidônio da Mata, né, como bispo coadjutor da Diocese de Bragança. A ordenação episcopal vai ser, né, aqui ele estava falando, dia 23 agora de abril. Mas antes de ele falar da ordenação, quer dizer que ele exerceu várias funções de pároco em diversas paróquias aqui na Arquidiocese de Belém. Santo Antônio do Coqueiro, de 80 a 85. Olha, se aqui na minha pesquisa tiver algum erro, você me fala, viu? Santo Antônio do Coqueiro, de 80 a 85. Olha só, paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Coaraci, de 87 a 88. Primeiro pároco da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, 88 a 92. Primeiro pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Outeiro e Ilhas Adjacentes, de 94 a 99. Foi administrador paroquial de Santana, de 2000 a 2001.
voltando a administrar a paróquia da Conceição e Outeiro de 2001 a 2002, foi pároco da paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças de 2002 a 2011 e em Nossa Senhora de Fátima entre 2011 até 14 de fevereiro de 2020. Então, olha quantas paróquias o Monsenhor Cid passou, muita experiência paroquial, né? E agora eu estou no Curuçambá. Está no Curuçambá, né? Transfiguração. Agora tá na Transfiguração, essa última paróquia. E como é que é a experiência, assim, a paróquia ajuda muito um padre, né? Ajuda muito a vida de um sacerdote, né? A paróquia é uma experiência muito forte também para a gente, né? Assim, quando padre novos, a gente tem sempre talvez aquele medo, né? E vai assim meio... Mas depois que a gente começa a trabalhar, né, na paróquia, a gente fica com um lastro de experiência assim, muito grande, né? De forma que essa mudança daqui para ali, ela é até uma necessidade, né, que a igreja tem, exatamente para poder pegar essa experiência e lançar o padre em realidades até um pouco mais desafiadoras, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia, não, a gente vai, né, crescendo, então nós vamos ganhando paróquia mais importante, vai ficando lugares, né, especiais. Isso não é verdade. Acho que a gente pode contribuir, né, e assim, mesmo tendo já tantos anos passados de outras paróquias, para que, de fato, né, a experiência possa ajudar em paróquias, às vezes, que têm grandes desafios, né? E assim, acho que a paróquia, eu costumo dizer assim, né, embora a diocese ela seja a realidade maior, né, de expressão da vida da igreja, como igreja particular, né, isso é uma questão da essência da igreja, do ser da igreja, né? Mas a paróquia, digamos assim, é aquela que está lá na base mesmo, né? A paróquia é aquela que está lá no meio do povo, é a realidade do povo que está ali, né, naquela circunscrição, naquele território, e que tem um padre lá, um pároco que, né, realiza esse trabalho missionário, evangelizador, né, e faz as coisas também do ponto de vista administrativo, de obra, disso, daquilo. Mas a essência da paróquia é a evangelização, né? É o trabalho pastoral. Ai de nós padres que preocupássemos só em embelezar a igreja, em derrubar, construir, porque às vezes a gente pode cair um pouco nessa tentação, né? E esquecer o essencial, né? Aí é complicado. Mas o pároco, né, a gente chama de dizer, é o pé da igreja praticamente, né? Sem esse pé, sem essa base do padre que está lá dentro da realidade, próximo do povo, né? De fato, talvez esse conjunto que forma a diocese teria muita dificuldade de se concretizar da missão da igreja aqui, né? Então, a paróquia é de suma importância para a vida da igreja, a vida de uma diocese, né? Por tudo aquilo que ali acontece no meio do povo de Deus mesmo, né? Com toda a sua realidade dramática, de sofrimento, de dor, né? Ou sua realidade um pouco melhor, né? Em alguns lugares, graças a Deus tem isso, mas a gente sabe que as paróquias, inclusive, quase todas elas, se for pegar o histórico das paróquias de Belém, a maioria delas surgiu dentro da área de periferia, né? Das áreas de avançar, né? de crescimento da cidade de Belém, né? E ela se expandiu, né? Ela foi adiante. E ainda hoje é assim, né? Tem áreas que são descobertas, né? Hoje se fala das áreas missionárias, né? E deveriam ficar um tempo ali para preparar o povo para algo maior, né? Eu acho um pouco difícil assim, quando você apressa muito, né? Logo cria uma paróquia, é muito complicado isso. Mas hoje se fala muito, é uma questão até, diria, pedagógica, né? Preparar o povo para daqui a 1, 2, 3 anos ser uma estrutura mais forte de igreja, né? E acompanhar isso com muito cuidado, com muito carinho, para que a pessoa que vai para ali, ela se sinta, né, bem no trabalho, se sinta livre para realizar as coisas, né? Se sinta protegida, amparada também pela estrutura da igreja, os outros colegas, o bispo. Então a paróquia realmente é algo que alguns falavam assim, o modelo paroquial ele é atrasado, é anacrônico, está em extinção, né? Às vezes até a gente falava isso. Mas pelo contrário, hoje, apesar de de outros aspectos que aparecem na igreja, de outras expressões de vida eclesial, né? Aparece aí, né? Tantos grupos e tal, que
para alguns seria, né, a maneira da igreja se manifestar através desses grupos, a paróquia está lá. Né? A paróquia se mantém com toda a sua força, seu vigor, né, com toda a sua energia, com toda a sua expressão da presença de Deus no meio dessa comunidade e mais uma vez, né, a base, o fundamento é a evangelização. Muito bem. Agora vamos falar mesmo da ordenação, né? A festa, então falar um pouquinho da festa também. Quando vai ser a festa? Como é que funciona uma ordenação episcopal? Que não é uma coisa que a gente está acostumado assim a ver todos os dias, né? Como é que vai ser, Monsenhor? Então, é dia 23 de abril, né? Dentro da oitava da Páscoa ainda, né? Cai no sábado, Cai no sábado, vai ser pela manhã, 9 horas, lá na paróquia de São João Batista de Coraci. Essa paróquia, ela marcou a minha vida desde o meu batismo, né? Primeira comunhão, crisma, onde eu fui ordenado sacerdote, agora seria ordenado bispo, né? Chama-se ordenação episcopal. Chama-se ordenação. E a ordenação ela é bem diferente da ordenação sacerdotal, começando pelos celebrantes. São 3 celebrantes. São 3 celebrantes. São 3 bispos. Aí isso é uma tradição da igreja, vem desde das comunidades primitivas, né? O bispo, ele expressa ali, né, a presença de Deus, lógico, né? O Espírito que é invocado na imposição das mãos. E a unidade, né? A unidade do corpo eclesial, o colégio episcopal ali representado, porque você agora não vai ser membro de um presbitério, você vai ser membro de um colégio, né? Que é o colégio episcopal, o sucessor dos apóstolos. Então, precisa, digamos, dessa visibilidade de comunhão, né? Que é muito interessante. É lógico que é uma questão de ordem canônica também, né? Mas eu diria muito mais essa dimensão da presença de Deus, né? E da igreja representada ali naqueles 3, né? E tem a ladainha, tem o chamado, tem as respostas, tem a ladainha com a prostração, tem a unção com óleo que é feito na cabeça. Na cabeça, olha. Tem o evangelho que é colocado também, né, na cabeça. E depois a entrega das insígnias, né? O solidel, a mitra, o anel. Né? O anel, esqueci do anel. O anel, como é esse anel? É cunhado especialmente para ele deve ter tem um símbolo específico? Tem uma arte especial, né? Às vezes, a arte do pastor e tal, os apóstolos, o cordeiro. Né? Na verdade, o meu foi assim, eu ganhei um anel muito bonito que eu tenho pavor de usar porque ele é meio valioso, né? Eu usava mas quando ia celebrar. O anel do bispo, por favor, Monsenhor. Não. Ninguém vai tirar o anel do bispo, pelo amor de Deus. Pergunta se o bispo anda com anel assim de ouro por aí, ele usa o anel de lata. Ninguém vai tirar o anel do bispo, pelo capaz amor até de cortar Deus. o dedo. Não, brincadeira. Não vamos então ele vai ser uma cruz, né, que representa ali a presença do Senhor na vida da gente, né? E assim, eu vou usar esse anel no dia da ordenação, depois eu vou guardar que eu tenho medo. Eu vou usar o mais simplesinho, né? Pelo amor de Deus, o ladrão não vai assaltar o bispo. Pô, depois tem o báculo, né? Tem o báculo, né? O báculo episcopal, que é a apresentação do pastor, né? Certo. Tem a mitra, enfim, é um pouco essa, é uma ordenação, para você ter uma ideia, né? Não é uma cerimônia, é uma ordenação, é uma expressão do sacerdócio que é dado ao bispo, né? E a gente costuma dizer que é a plenitude do sacerdócio, né? O diácono, o presbítero e o bispo, né? A plenitude sacerdotal é dada a ele, né? Na sua configuração com Cristo, mestre, pastor, sacerdote, né? Os 3 mundos do episcopado, né? O mundo de ensinar, de celebrar e o munus que leva de fato a um serviço, né? Que é dado a ele, né? E tudo isso é celebrado dentro da ordenação, lá, da celebração de ordenação. Muito bem. Então, no dia 23 de abril, vai ser a ordenação episcopal do Monsenhor Raimundo Posidônio, às 9 horas da manhã, na igreja de São João Batista, Nossa Senhora das Graças, lá em Coraci. Claro que você vai acompanhar tudo aqui, pela TV Nazaré, pela Rádio Nazaré, vai ser tudo transmitido, você também está convidado para ir, vai ter toda uma preparação também na quadra, vão ser feitos telões, aqui nós vamos transmitir tudo para você, vai ser transmitido para o Brasil e para o mundo, né? Porque nessa transmissão, né, ninguém pode perder, né, Monsenhor? Claro. Então a gente vai fazer essa transmissão. E nós já estamos chegando quase no final, eu queria saber
como é que o senhor está se preparando para assumir esse posto lá da Diocese de Bragança? Porque é uma diocese nova, né, para o senhor, né? Como é que são muitos padres, muitas paróquias? Como é que é a Diocese de Bragança? Apresente-a para nós. Eu não sei se o senhor já fez o dever de casa de estudar lá, mas... Já fui olhar o anuário, fui olhar um pouco a história, né? Porque aquela realidade ali, sobretudo Bragança, se a gente vai pensar a história, ela é bem anterior, né? A chegada dos portugueses aqui, ela foi anteriormente, não propriamente colonizada, mas foi tocada, digamos, pelos europeus antes, né, de Belém. Possivelmente chegaram ali alguns missionários que vieram com os franceses, né, que vieram do Maranhão ali, e os portugueses chegaram depois, né, chegando até Belém. É uma realidade histórica, tem um peso histórico bastante interessante, né, do ponto de vista da sua localização, porque ela está ligada ao oceano, né, que era normalmente, antigamente era assim, mas depois a Diocese de Bragança ela se estendeu, né, dentro do Nordeste paraense, ela vai até faz fronteira com a Diocese de Marabá, né? Pega o que nós chamamos Nordeste do Pará, pega toda a costa Nordeste em confins com o Oeste do Maranhão, né? Pega 2 dioceses do Maranhão ali, confina com elas, e do lado de cá, na parte mais do oeste da diocese, pega Marabá, Baetetuba, Cametá e Castanhal, né? Então é uma área muito grande, são mais de 69 mil quilômetros quadrados. A última paróquia, ela leva quase 3 horas para chegar lá de carro, né? Não é brincadeira, é muito longe. Mas nós temos lá um grupo considerável de paróquias, né? São 29 paróquias, né? Dentro disso, pega 20 municípios do estado aqui, né? Para você ter uma ideia. 20 municípios, 69, são quase, deixa eu ver aqui uma coisinha, são, em termos de habitantes, só para você ter uma ideia, né? 946 mil habitantes e 69 quilômetros quadrados. É quase 1 milhão de habitantes naquela região, né? E ali são 29 paróquias, alguns municípios têm mais de uma paróquia, como Paragominas, o próprio Bragança, né? Tem um número considerável de padres, são 39 padres da diocese, são 5 que vieram, não são encardinados, tem ainda 8 religiosos, né? Tem os barnabitas, que trabalharam durante muito tempo lá, desde a origem, né, da prelazia de Gurupi, como era chamada, né? Depois a prelazia do Guamá, agora a Diocese de Bragança, e tem uma quantidade enorme de comunidades, né? São mais de 1000 comunidades presentes ali naquela área, seja comunidades rurais, seja comunidades urbanas, né? Que a Diocese de Bragança tem, além dessa cidade, tem uma área rural muito grande, né? E ali o que é que funciona? Além das paróquias, as comunidades, a gente chama comunidades eclesiais missionárias hoje em dia, né? E eu creio também que um dos grandes frutos desse trabalho é a questão vocacional, né? Nós temos no Seminário Maior, Paulo VI, aqui em Ananindeua, 22 seminaristas, e lá em Bragança tem um seminário menor com 6 seminaristas. E o interessante é isso, a maioria do nosso clero lá é de padres nativos, né? Formados já aqui mesmo, né? Na região, e a tendência é crescer. É a Igreja da Amazônia tomando conta da Amazônia, né? Muito bem, então dia 23 agora de abril, ordenação episcopal lá na Igreja Matriz de Iquaraci, que a gente agradece a presença do Monsenhor Raimundo Posidônio, né? Nomeado bispo coadjutor da Diocese de Bragança. Sucesso, Monsenhor. 30 segundos para as suas considerações finais, parabéns. E eu queria que o senhor desse a bênção final no nosso programa de hoje, né? Para se acostumando, né? Dar muitas bênçãos para nós. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado a você por estar aqui batendo papo com a gente, esclarecendo, né, muita coisa. E, mais uma vez, né, reiterar a minha gratidão ao Papa Francisco, através da Anunciatura, e eu creio que o Papa Francisco representa também a vontade de Deus, né?
força do Espírito que rege a igreja. Então, agradecer essa escolha, esse convite, né? Agradecer tantas pessoas que me apoiaram nessa caminhada ali, né? de padre, os paroquianos das diversas paróquias, o clero de Belém, né? A gente não poderia chegar onde chegou sem ter esse amparo, esse aparato, né? do presbitério de Belém, que é um presbitério considerável, né? Ontem, na reunião do clero, no outro dia, na reunião do clero, eu dizia que o presbitério de Belém, para mim, foi uma escola, né? Eu, desde quando eu era um padre novo, vendo os padres mais antigos, né? Que eu considerava muito e tinha sempre como espelho, e agora, né? Com os padres novos que estão entrando ali, né? A gente, nessa convivência, vai aprendendo, né? E vai ensinando, lógico, também, né? E eu quero agradecer tudo isso. Para mim é a igreja que é minha mãe, né, que me gerou, por isso eu tenho muita consideração por todos os bispos e pastores que passaram por aqui agora, do Alberto, do Antônio, e agradeço muito o apoio dele nesse momento, ficaram muito alegres também com a minha nomeação. Enfim, todo o povo de Deus, né, quero expressar a minha gratidão e ao mesmo tempo pedir que continue, né, a rezar pelo meu trabalho lá. Eu estou lá fora daqui da convivência, mas estarei lá também, né, em comunhão, de oração, de amizade com todos vocês que estão aqui, né, fazendo parte da Igreja da Amazônia. Tá certo. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Vamos receber a bênção do Monsenhor. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santa Maria de Belém, padroeira desta arquidiocese, e Nossa Senhora do Rosário, padroeira da Diocese de Bragança, desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.